Estou aqui já na minha sala de vídeo, gravando já um vídeo para você, que é o meu seguidor, que está no meu canal, né? Você poderá ter acesso aos meus vídeos, né? Com certeza, né? E neste momento eu convido você, né? Para fazer uma oração junto comigo, para nós entrarmos no estudo, né? No sermão, e eu quero que você ore para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar nesse momento, segundo a sua vontade. Oramos, Senhor, maravilhoso Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma tarde, pelo ar que respiramos, pelos benefícios que nós temos recebido de tuas mãos e por todas as bênçãos. Que o Senhor esteja abençoando agora os meus seguidores, os meus internautas, todos aqueles que estão seguindo o meu canal, interagindo. Que o Senhor tenha uma bênção especial a cada ser humano, a todos os evangélicos, para que Deus possa abrir a mente de cada um, para que eles possam entender esta mensagem que vai ser feita neste momento, esse estudo. E essas bênçãos nós te agradecemos, desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então eu estou com a minha Bíblia aqui. Você também aí pode abrir a sua Bíblia. De preferência que você tenha na mão agora no momento uma folha de papel, uma caneta para marcar esse estudo que nós vamos fazer baseado no livro de Gálatas, no capítulo 4. Nós se deparamos com esse estudo que fala aqui de uma alegoria de dois concertos. Envolve Sara e Agar. São uma alegoria de dois concertos. E aí eu queria que você acompanhasse para você observar que Sara é a livre e Agar é a escrava. E quando você junta esses dois personagens diferentes, uma da outra, uma com uma atitude e outra com outra atitude. Sara é da livre. E essa Sara simboliza uma mulher, que foi duas mulheres que Abraão teve, e cada uma delas tiveram um filho. Então Abraão tem dois filhos, né? Ele teve um filho com a livre e outra com a escrava, né? Nós podemos observar que essas duas mulheres simbolizam uma igreja profeticamente, né? Profeticamente, porque essa história é uma história baseada num simbolismo, mas tem um grande fundamento, né? E aqui, dizei vós aos que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Você observou que a escrava vem em primeiro plano, né? E a livre vem no segundo plano. A escrava vem no primeiro plano e a livre vem no segundo plano. Claro que nós podemos observar que na continuidade dessa história, que resume duas igrejas, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo a promessa. Você lembra que Paulo falou em Romanos capítulo 8,
que os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus? Você não está na carne para andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós podemos observar aqui que a livre está segundo o Espírito e a escrava está segundo a carne, segundo o pecado. O que se entende, o que você entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, ou gerando filho para o pecado, ou gerando filho para a perdição. Os filhos da escrava se inclinam para a carne. Você entendeu agora? Dá para você entender o primeiro concerto? Vamos ver o segundo concerto. Nós já verificamos o primeiro e o segundo concerto já no início do texto, né? do texto bíblico. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Nasceu para pecar, segundo a carne. Mas o que era da livre, por promessa. Então veja bem, o que se entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois, a escrava com os seus filhos. Você a lembra bem e está ciente que Jesus olhou para Jerusalém e clamou e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os pintinhos e tu não o quiseste. E do outro lado ele falou assim: Jerusalém, a quem é te enviado, Deus falando, Jerusalém, a quem é te enviado os profetas, e tu tem apedrejado os profetas que a ti são enviados. Mas aqui nós vimos outra Jerusalém, é claro, mas a Jerusalém, diz o versículo 26, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, graças a Deus, que a igreja de Deus é livre do pecado, e não escrava do pecado. Porque se nós observarmos a Jerusalém de cima, nós vamos observar que é a Jerusalém celestial, a de cima. Concorda comigo? E a outra Jerusalém é a Jerusalém pecadora aqui da terra, que não tem nada a ver com a Jerusalém de cima. E é claro que os filhos da livre é a mãe de todos nós. Essa igreja é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, e esforça-te e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Você observou bem a diferença? Os filhos da solitária são más. Os rebeldes são muito mais do que os salvos. Porque Cristo tem uma igreja. E a igreja, intitulada na mulher do capítulo 12, é a noiva de Cristo. E a igreja do capítulo, e a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, é as características de uma igreja verdadeira
que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, são as filhas da livre. Certo? E as filhas da escrava são segundo a carne, mas as livres não terão outros filhos, porque serão uma igreja que tem um povo, mas um povo zeloso, especial de boas obras. Mas nós, irmãos, disse Paulo, nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Vocês perceberam que o capítulo 56 do profeta Isaías, a promessa é para quem guarda o sábado? Então estou resumindo a profecia para você, desde já lendo, explicando para você o que é profecia. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Nós somos perseguidos por os que andam segundo a carne, porque somos segundo o Espírito. E todavia, quando você fala que você anda segundo o Espírito, você fala a verdade, mas quando você é filho da escrava, da livre, você mente, você é um mentiroso, porque o mentiroso é o diabo, Satanás. Você entendeu agora? Assim também agora. Se nós vivemos no Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava. Lança fora a escrava o seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Claro que não herdará. Você já viu o filho da escrava herdar com o filho da livre? De forma nenhuma. Os filhos da escrava são escravos e os filhos da livre são livres. Então nós somos livres para amar, adorar a Deus e guardar a sua lei. Mas os filhos da escrava, elas não querem submeter à lei de Deus. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. E agora a igreja verdadeira sabe como amar a Deus e como guardar a sua lei. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Louvado seja Deus. Nós, que andamos segundo as promessas, somos filhos da livre e não da escrava. Porque os filhos da escrava andam pregando por aí que a lei de Deus foi abolida. E é uma lei de amor. Então os que andam segundo a carne não se inclinam para as coisas da carne, mas os que são nascidos do Espírito para as coisas do Espírito. Porque que os que andam segundo a carne morrem. E os que andam segundo o Espírito têm vida e paz. Você entendeu agora a mensagem? Então, você observou que, na verdade, Sara e Agar é uma alegoria dos dois concertos. Um concerto com a livre, um concerto com a escrava. O concerto com a livre tem direito às promessas de Deus. Mas o concerto com a escrava não quer as promessas de Deus. E por isso continua sendo escravos. Escravos de quem? Escravos do pecado. Mas a livre não. A livre não é escrava. A livre é livre e é liberta por Cristo. Essa liberdade não é para você fazer o que você quer. Essa liberdade é para você renunciar ao pecado. É para você se aproximar de Deus. Na verdade, não foi bem isso que Jesus veio fazer. Alguém disse que Jesus veio morrer. Deus enviou seu filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Eu pergunto para você, aonde você encontrou isso? Aonde você encontrou isso na Bíblia Sagrada? Onde é que está escrito isso? Então vamos para o livro de João. Vamos ver se Jesus enviou seu filho para morrer na cruz. O Evangelho de João,
Fique atento aí para o que vamos ler. O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Para todo aquele que nele crer, nele não pereça. Mas que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz? Não, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Não foi para morrer na cruz. Por quê? Vem uma outra pergunta no versículo 17. Isso aqui é Jesus que está falando, não é eu, é Jesus que está falando. Eu sou apenas um transmissor da sua palavra. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? É uma pergunta. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não foi para morrer na cruz. Foi para que o mundo fosse salvo por ele. Quando você olha para o sangue de Jesus, você se humilha diante de Deus. Você é humilde. Você obedece. Porque Jesus não veio para morrer. Jesus veio para que você olhasse nele e observasse que ele, como filho de Deus, ele veio, cumpriu o que o Pai mandou e ser fiel igual o filho sendo fiel ao Pai. E eu preciso ser fiel a Deus. E de uma vez que eu não sou fiel, de uma vez que eu não sou um filho fiel a Deus, eu estou anulando o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque Deus não ia amar o mundo muito mais do que o filho dele, porque ele ama seu filho. E como é que Deus diz que ama o mundo e agora não ama o seu próprio filho e manda o seu filho morrer na cruz por alguém rebelde que não quer se arrepender? Você acha que é justo? Você teria coragem de enviar o seu filho para morrer na cruz? Eu não teria. Eu não tenho nem filho, meu filho já faleceu. Mas tem alguns pais ainda que têm filhos. Ou tem pai que está nascendo filhos aí, né? E está nascendo. E nós, como somos pais, quando somos pais que perdemos um filho, nós sofremos uma dor que só passa quando Cristo voltar. E agora você imagina Deus enviar o seu filho para morrer na cruz por causa de um ser humano que desobedeceu a Deus. Por causa de uma pessoa que escolheu viver no pecado. O homem não escolheu viver no pecado, mas o homem foi contaminado pelo pecado porque desobedeceu a Deus. Mas Deus deu uma saída para o homem. O arrependimento. Então, esse estudo aqui foi para você ficar atento. Quando você lê lá em Gálatas, esses dois concertos, é para você ficar atento. É para você ficar atento nesses dois concertos, certo? Porque eu já vi alguém falar, eu já vi alguém de alguma igreja aí falar que eles são da livre e nós somos da escrava. Você sabe que a livre, você sabe que a escrava não guarda a lei de Deus, fala mal da lei de Deus, porque é a segunda carne. Mas a livre guarda as promessas de Deus. E Paulo falou uma coisa muito clara. Paulo é muito claro lá no livro, aqui no livro de Gálatas, ele fala que é claro que ele está falando lá em Atos dos Apóstolos, lá no livro de Aos Romanos, que de maneira nenhuma a lei abole as promessas de Deus e nem as promessas abole a lei. Então tudo tem uma coisa a ver com outra. Você precisa saber que o Deus da promessa é o mesmo Deus da sua lei.
O mesmo Jesus da graça, que tem a graça de Deus, é o mesmo Jesus da promessa. E você sabe que lá em aos Romanos capítulo 6, de aos Romanos, Paulo fala que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Já citei isso para você num estudo, num vídeo que eu gravei, vou citar de novo. A lei não nos deixa permanecer, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Aí se eu não quero a lei, eu estou em pecado. E se eu estou em pecado, eu não tenho a graça. Aí eu estou perdido. Porque estou em pecado. Então você não pode abolir a graça por causa da lei, nem a lei por causa da graça. E nem a fé, nem a misericórdia, nem o amor, nem o arrependimento. Você precisa, sabe fazer o quê? Você precisa dobrar o joelho e pedir perdão a Deus do seu pecado que você está cometendo, das palavras que você está falando. Meça bem as suas palavras ao falar no Evangelho, vá para a Bíblia com mais sinceridade, que o Espírito Santo quer te usar, quer te dar sabedoria. Você não nasceu para a perdição, apenas as pessoas morrem sem Cristo porque faz uma escolha errada, está do lado errado. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está te oferecendo a vida, e você prefere a morte? Problema seu. Deus não tem problema do seu pecado, até porque Deus não é causador do pecado. O causador do pecado é o inimigo. E você sabe disso? Como é que você vai ficar ao lado do inimigo? Então procure ficar ao lado de Deus, aquele Pai de amor que quer te abraçar. Ele te ama. Ele quer te dar uma oportunidade. E aqui eu vou encerrar o meu sermão. Quero orar por você neste momento. Que Deus abençoe os meus seguidores. Aqueles que ainda não são, se quiser me seguir no meu canal, vai lá no YouTube, A Hora da Verdade, você pode lá estar recebendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem que vai edificar a tua vida espiritual. E eu quero desejar para os amigos uma boa tarde e para os evangélicos dos 4 cantos da terra, uma paz, que fique na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E a minha oração é por você. Amém.